Oi, gente, aqui é a Pam e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma decisão que eu tomei já faz algumas semanas e eu comecei a colocá-la em prática no último feriado do dia 12. Eu já compartilhei isso com o pessoal que assina minha newsletter, então se você não é assinante e quiser receber meus e-mails semanais, o link para se cadastrar na newsletter de graça tá aqui embaixo, tá? E sim, gente, como vocês viram no título e eu já compartilhei nas minhas redes sociais, vou doar todos os meus livros físicos e eu comecei a fazer isso no último dia 12, em que eu fui lá na casa da minha mãe separar todos os livros que eu tinha lá. Lá eu tinha os livros mais importantes, digamos assim, os livros que eu tinha mais apego, que faziam parte da minha adolescência, do meu início como leitora, do meu início na hora de comprar livros, né? Aqui em casa eu mantinha mais os livros que eu li recentemente ou pretendia ler. Então eu fui pra casa da minha mãe, fui limpar, encaixotar, pra fazer essa doação. E eu tô fazendo esse vídeo mais pra contar como eu cheguei nessa decisão. Não foi uma decisão drástica, tá? Porque eu já vim passando por isso há alguns anos. Quem me acompanha sabe das minhas decisões dos últimos anos, em como eu fui mudando esse pensamento em relação ao livro e como eu cheguei até aqui. Gente, pra quem não me conhece, quem não me acompanha desde o começo, eu iniciei minha vida como leitora de verdade ali no início da adolescência. Foi numa época de bastante dificuldade, minha família não tinha condições de comprar livro. Na verdade, livro era tipo artigo de luxo, assim, livro era muito caro naquela época. No início dos anos 2000, gente, o salário mínimo era 250, 300 reais. E o preço do livro era o que tá hoje. Era de 40 a 70 reais. Então, assim, comprometia boa parte do salário mínimo daquela época. Então, para que eu pudesse ganhar um livro, eu tinha que pedir de Natal, sabe? Tem essa coisa, né? Vocês provavelmente entendem, né? O quanto é o peso de um presente de Natal. É a oportunidade que a gente espera para algo muito grande para os nossos padrões, né? Então, livro pra mim era dessa forma. Então eu cresci querendo ter a minha estante, querendo ter uma estante enorme, querendo ter todos os livros para que eu simplesmente não precisasse ficar escolhendo qual livro eu ia pedir aquele ano. Eu queria ter a oportunidade de ter vários livros e escolher o que eu tivesse a fim de ler naquele momento, que eu tivesse acesso, né? Porque naquela época também não existia internet como é hoje, não daria para comprar um livro a qualquer momento. Era um livro que tinha que chegar na livraria da minha cidade e eu teria que pagar um valor muito alto. Então, assim, gente, era muito difícil ter uma coleção de livros. Então eu cresci com essa vontade de ter uma coleção de livros. Depois que eu comecei a ver as pessoas na internet também com as suas respectivas estantes, eu pensava, nossa, um dia vai ser eu. Um dia eu vou ter essa estante, um dia eu vou ter uma estante enorme, eu vou ter o quarto, a biblioteca da Bella. E vai ser incrível, porque eu vou ter todos os meus livros queridos ali. E de fato, gente, era um desejo genuíno. Porque quando eu comecei a trabalhar, as primeiras coisas que eu comprava eram livros. Minha mãe dizia... Minha mãe falava assim, Pamela, tu vai se vestir de quê? De livro? Então, assim, gente, eu lutei muito pra ter esse desejo realizado. Acho que todo mundo que sai de uma condição em que não posso ter algo, eu vou lutar pra ter aquilo e vou ficar muito apegada àquilo. Então, por muitos anos, eu lutei pra ter a minha coleção, eu lutei pra comprar meus livros queridinhos, assim, e ir mantendo. Eu não emprestava. Eu limpava minha estante toda semana, um a um, e ficava analisando cada um que eu tinha, tipo, nossa, olha aqui, que incrível. Eu não emprestava, como eu disse, e era um terror pra mim, assim, alguma coisa acontecer com esse livro. Escrever no livro, abrir um pouco mais, meu Deus do céu. Era uma coisa assim, ó, ninguém encosta nesse livro. Aquela lia até um pouco assim, com cuidado, né? E de fato tinha esse apego. Então, comecei a trabalhar com isso também, né? E as coisas foram ficando legais, como eu queria. Fui montando a minha coleção, a primeira estante, né? Porque a primeira era um nichozinho da escrivaninha dos anos 2000, quem lembra? Depois a primeira estante, a segunda, fiz 4 estantes. Naquela época eu passei a emprestar livros, mas ainda ficava com bastante tipo, oh meu Deus, me devolvem. E daí veio o meu primeiro leitor digital e quase na mesma época eu fiz minha primeira mudança.
e eu levei todos os meus livros. Eu levei todos os meus livros, todas as minhas estantes. Eu precisava usar aquela estante de fundo, fazia parte do meu trabalho. Eu tinha essa coisa de que... Acho que na internet tem muito dessa coisa que pra ser influenciador de livro, né, booktuber, qualquer tipo de criador de conteúdo, tu precisa ter a tua estante de fundo, e isso acaba sendo até meio limitante, porque tanta gente poderia estar falando de livro na internet, sabe? E é como se viesse já com uma imagem de que pra tu ser valorizado, tu precisa ter uma puta estante. Nossa, ele tem essa estante, então essa pessoa aqui eu vou seguir, essa pessoa aqui merece minha atenção. E naquela época tinha bastante disso, né? Porque era lotado de caixa de correio. E eu me sinto meio mal, assim, né, gente? Porque lá em 2010, né, assim que eu criei o blog, eu acompanhava os blogs de fora e eles faziam a caixa de correio, que era o book haul de hoje, só que era semanal. E como eu tava construindo a minha coleção de livros, 1 ou 2 livros que eu comprasse, eu fazia a minha caixa de correio. Então eu meio que comecei a caixa de correio. Na verdade, aqui no Brasil eu comecei, eu trouxe da Christie na época, não sei se alguém aqui acompanhava. Eu trouxe dela e fazia a caixa de correio toda semana. E bem nessa época, né, da estante, da mudança, eu parei de fazer a caixa de correio. Primeiro porque eu me senti um pouco mal com o tipo de comentário que eu recebia, que era mais desejando, tipo, as pilhas de livros e não os livros em si. Eu tava um pouco... não tava feliz com o conteúdo, né? Priorizar esse conteúdo, porque era um conteúdo que dava muita visualização. Então, só que eu não tava satisfeita em receber atenção por isso. E na mesma época eu tava recebendo... eu tinha uma caixa postal na época, eu tava recebendo muitos... livros aleatórios, completamente aleatórios. E eu lembro que na época que eu parei de fazer a caixa de correio, muita gente falou que eu era ingrata, assim, por não estar divulgando os livros, né? E fora que ver a quantidade de livros chegando, tava me deixando muito ansiosa e tava impactando no meu prazer de leitura, sabe? Porque... tinha essa cobrança de que eu tinha que falar sobre aqueles livros que estavam chegando. Então, vários livros que eu comprava na época que eu tava muito feliz, que eu queria ler aqueles livros, iam ficando de lado. Até que chegou no momento em que eu não tinha mais vontade de ler os próprios livros que eu tinha comprado. Então, naquele momento, eu parei de fazer o book haul, daí eu parei de receber muitos dos livros que eu recebia. Algumas editoras ainda continuavam me mandando, mas não mais numa caixa de postal livre, né? Daí eu fiz a minha primeira mudança, levei todos os meus livros, mas 1 ano depois, quando eu fiz uma nova mudança, eu resolvi doar quase 1/3 da minha estante inteira. E daí foi a primeira vez que eu vi... foi uma decisão que eu tomei ali de vários livros que eu sabia que eu não ia reler, vários livros que eu tinha recebido que não tinham nada a ver comigo. E daí eu quis passar pra frente. Eu lembro que eu doei pra uma biblioteca de Imbituba, que é aqui próximo da minha cidade. E, gente, foi tão bom. Foi tão... sabe? Me deu um sentimento de... agora esses livros vão ter um lugar. Daí, alguns meses depois, eu me mudei novamente. Me mudei pra esse apartamento. E eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz aqui, eu falei assim... gente... porque eu não trouxe as minhas estantes pra esse apartamento. Eu falei assim, gente, eu não vou ter mais estante. Tipo assim, foi essa sim foi uma coisa mais drástica, assim. Porque eu não queria trazer os livros e eu não queria mais que as minhas estantes aparecessem de fundo nos vídeos. E eu sabia que eu precisava tomar essa decisão drástica para que depois, se fosse inserido de novo, já não voltasse mais com a imagem que tinha. Por quê? Os book hauls eu tinha acabado, mas toda vez que minha estante aparecia nos meus vídeos, as pessoas focavam ou em me pedir um bookshelf tour, ou em falar como queriam ter aquela estante enorme, ao invés do conteúdo em si, que eu tava falando sobre determinados livros. Isso foi me causando uma angústia muito grande, porque eu lembro como eu me sentia mal por não ter os livros. Às vezes eu pegava, né, da biblioteca e tal, e era uma coisa que eu ficava mal por não ser a pessoa que tem. E olha, aquela pessoa tem uma coisa tão grande, tipo, tem tanto, e eu queria tanto ter isso, e
e manifestar isso na internet, né, tava me causando assim, cara, eu não tô levando a mensagem que eu quero. Eu não tô levando. Então, não vai ter mais estante, então, nos meus vídeos. Todo mundo ficou, o quê? Sério, eu lembro que eu recebi muitos comentários, muitos comentários. E eu fiquei um tempo sem ter estante, de fato. Daí, depois de um tempo, eu comprei uma estante pequena da Evolukit, né? Só pra colocar alguns livros que estavam chegando, porque eu não ia trazer os livros da casa da minha mãe. E acabou que ficou na estante que vocês viam até um certo tempo aqui, porque faz tempo que eu não tenho nada, nem disfarçadamente assim no meu cenário, vocês sabem que não aparece mais estante. Beleza, eu consegui fazer isso. Com o tempo, sem aparecer, eu consegui transformar isso, porque as pessoas não me pedissem mais a Bookshelf Tour, porque ela não aparecia mais. A minha estante não era mais protagonista do meu canal. Era a mensagem a protagonista. Os livros que eu estava falando eram os protagonistas. E ao mesmo tempo, eu fui tendo mais contato com o leitor digital. Eu fiz clube do livro do Kindle Unlimited. Eu falei do Scribd. Recentemente falei sobre a Biblion, né, que é uma biblioteca para ler de graça. Então eu fui procurando alternativas, porque ao mesmo tempo que eu sabia que eu não queria estimular esse desejo por ter uma estante grande, eu também precisava trazer alternativas para as pessoas. E foi por isso que nos últimos tempos eu busquei falar exatamente sobre isso, sobre oportunidades que a gente tem de priorizar a experiência de leitura, a leitura. E também fui falando aos poucos de quando eu fazia esses desapegos e mostrando para vocês que tá tudo bem deixar aí. É melhor que ele circule do que fique na estante pegando poeira. E eu quero que vocês saibam que hoje eu tô contando sobre o fato que eu vou doar todos os meus livros, eu já vou chegar nessa parte, mas que assim, não é algo que eu quero que vocês façam, por exemplo. É algo que eu precisava fazer, é algo que eu cheguei nessa decisão, que eu já tive toda a minha trajetória, eu já passei por várias fases em relação ao livro, do quanto eles representavam pra mim, mas que agora, nesse momento, ver todos esses livros parados na minha estante me causava mal-estar. Me causava uma sensação de por que eu tô prendendo isso? Principalmente os livros que estavam na casa da minha mãe, porque eram os livros mais importantes para mim. Minhas coleções que eu queria ter, eu lembro no início que eu queria ter várias versões de Harry Potter, gente. Pra que eu queria ter várias versões de Harry Potter? Ser só uma bastava pra eu ler. Enfim, eu queria ter a coleção completa da Meg Cabot, queria ver todos eles ali na estante, um do ladinho do outro, pra ficar admirando. Mas assim, já faz pelo menos 6 anos, aliás, vai fazer 6 anos que eu não tenho contato mais com aqueles livros, eu não vejo todos os dias aqueles livros. E eu não senti falta deles. Eu não fiz nada com eles. Eu não peguei pra reler. Por que eles ainda estavam lá? E daí toda vez que eu ia na casa dos meus pais, eu pensava, por que eu ainda tô mantendo eles aqui? Pra todas as outras áreas da minha vida, gente, eu não sou uma pessoa que acumula coisas. Eu não gosto, me incomoda ver muita coisa de uma coisa, sabe? Eu não consigo ter coisas muita quantidade de muita coisa, me causa, sei lá, um negócio assim. E o que antes me trazia prazer, que era um objeto de desejo, se transformou em algo que me trazia mal-estar. Sempre que eu olhava, porque, nossa, eu quero tanto que mais pessoas leiam, eu quero tanto que a mensagem chegue em outros lugares, eu ofereço tantas alternativas para as pessoas. Por que eu ainda tô mantendo esses livros aqui? E assim, gente, eu já tive vários sonhos em relação a essa coleção. Eu tinha, na minha cabeça, eu ainda mantinha esses livros especiais pra mim, porque, eu queria um dia ter um espaço em que eu possa oferecer esses livros especiais com a minha curadoria, por exemplo. Ou que no futuro meus filhos pudessem ler os mesmos livros que eu. Então, seria legal manter. Só que assim, quando esse futuro vai chegar? Eu não faço a menor ideia. Não tem plano nenhum para esse futuro chegar. Pode ser daqui 5, 10 anos? Não sei, mas não tem plano nenhum. Não tá nem perto disso acontecer. E já se passaram 6 anos. E quando eu me dei conta de que esse desejo que eu tinha antes não tá nem perto de acontecer, eu pensei, por quê? Por quê? Então foi por isso que eu tomei essa decisão. Nesse momento da minha vida, eu quero manter coisas em que eu posso levar comigo
Pra qualquer lugar que eu for, eu não tomei decisões em relação a isso, tipo, me mudar. Não tenho nada resolvido, mas eu sentia que eu precisava fechar alguns vínculos que eu tinha. E é muito engraçado, porque isso foi muito coincidência com um vídeo que eu vi sobre uma mulher que falava o quanto a nossa geração, a minha geração no caso, sai de casa, mas ainda deixa coisa na casa dos pais. E quanto isso não é bom nem pra pessoa que saiu e nem pra pessoa que tá lá, os pais, né? Porque ainda tem um vínculo como se aquele filho não tivesse deixado o espaço. E fica um vínculo vazio em que ninguém, de fato, vai pra frente, sabe? Ninguém segue em frente. E daí, quando eu vi esse vídeo, eu lembrei dos meus livros, eu tenho alguns objetos ainda lá, né? Pensei, cara, é realmente isso. Eu já saí há muitos anos da casa dos meus pais, já tenho minha própria vida, tenho que seguir com os meus planos, por que eu ainda deixo as coisas lá? Pra eles ficarem lembrando o tempo todo, sabe? Então eu fiquei pensando muito sobre isso também. Então agora foi por isso que eu decidi. Então eu comecei a fazer isso, fiz na casa dos meus pais. Até o final do ano vou fazer na minha estante também. Eu ainda não fiz na minha estante daqui, da minha casa, porque são os livros mais recentes. Então tem alguns ainda que eu vou ler do que tá aqui. Mas depois eu vou convidar minhas amigas pra virem aqui, darem uma olhada no que elas quiserem. E depois eu vou fazer essa doação. Então, até o final do ano eu vou doar todos os meus livros físicos, mas nessa primeira leva já foram quase 500 livros. Foi emocionante, tá? Não vou dizer que assim, ai gente, foi tranquilo, foi só botar um monte de livro na caixa. Não foi. Porque quando eu peguei meus Harry Potters, que tinha até, tipo, ingresso, eu mostrei um pouco disso na época que eu fiz um desapego, acho que foi ano passado ou no outro ano. Eu vou deixar o link aqui, que eu já tenho um vídeo sobre isso. Mas na época eu deixei os livros mais especiais, assim, né? E daí, gente, eu encontrei os meus Harry Potters que eu pedia de Natal. Tinha lá o ingresso do filme. Tinha o meu nome, que estava assinado com o ano que eu comprei aquele livro. Tinha os da Meg Cabot, ou do Scott Westerfeld. Muita gente perguntou se, inclusive, foram os autografados. Sim, foram. Se foram os especiais, sim, foram. Eu já tinha feito desapegos em que eu tinha mantido esses livros especiais na minha coleção. Mas dessa vez é tudo, gente. Foi tudo. Eu chorei, óbvio que eu chorei. Chorei umas 3, 4, 5 vezes. Não por eles estarem indo, mas saber quanto aqueles livros foram importantes pra mim. Porque eu não teria chegado, não estaria trabalhando aqui, vocês não estariam me vendo se não fossem aqueles livros. Então foi mais num estado assim de nostalgia e de lembrar como foi difícil. Como foi difícil ter aqueles primeiros livros ali. E como eu me sentia aliviada de que eles também podem chegar em outras pessoas e mudar a vida de outras pessoas. Então, assim, chorei bastante, mas quando foi, eu pensei, cara, vai chegar em outras pessoas. Então, ai, gente, eu tô assim, ó, nossa, esses livros, cada um desses livros vai poder chegar em várias outras pessoas, porque foi pra uma biblioteca de um colégio daqui da minha cidade. Eu já tinha feito doações para outras instituições, mas eu sempre escolho uma instituição diferente quando eu faço, sabe? Então, eles foram pra lá e eu tô aliviada, gente. Tô bem aliviada, tô muito feliz. Como eu disse, eu não acho que vocês devam fazer isso também. Foi um sentimento nostálgico, principalmente porque eu comecei a falar de livros na internet, gente. Eu gravava os meus vídeos na cozinha da casa da minha mãe, que ainda é a mesma casa. Eu não tinha uma estante, então eu gravava na cozinha depois da meia-noite, porque era o momento que tinha silêncio. E o fundo dos meus vídeos era a geladeira e o freezer. Daí depois eu comecei a ter as minhas estantes e eu fui construindo cada degrauzinho, sabe? E olhar pra trás e perceber que aquela Pamela que ficava tão empolgada naquela época, que teve os primeiros, que conseguiu comprar os primeiros livros, que trabalhou e começou a comprar também, que depois foi trabalhar com isso, foi conquistando espaço e tá aqui hoje podendo falar pra tanta gente. Gente, isso foi assim, sei lá, fora do comum, assim, pra mim. Foram muitos anos, sabe? Foram muitos anos. E eu consegui, e ainda tô aqui. Era uma coisa que ninguém levava muito a sério, mas eu ainda tô aqui. Ainda tô fazendo meu trabalho em relação aos livros, que eu mudei muito desde então.
mudaram meus objetivos, mudaram os meus gostos, mudaram a forma como eu vejo o mundo e vejo as coisas, mas que foram importantes, sabe? Enfim, foi por isso, gente. Foi por isso que eu resolvi doar todos os meus livros físicos. E já foi a primeira parte, agora vai a segunda, que é aqui da estante. E daí eu fui lá no Instagram e quando eu comuniquei, né, eu perguntei, deixei uma caixinha de pergunta para vocês me perguntarem o que vocês tinham dúvidas sobre isso. E eu vou ler algumas perguntas aqui. Se vocês não me seguem no Instagram, o Instagram eu vou deixar aqui em cima. Uma das perguntas mais perguntadas: você pretende parar de comprar livros físicos e focar somente nos e-books? Não, gente. Não vou parar de comprar livro físico. Eu vou parar de acumular livros, tá? Não pretendo parar, porque tem vários momentos que eu tô a fim de ler num livro físico. Recentemente não li livros físicos, até comentei no último vídeo aqui. Mas eu não pretendo parar de comprar livros físicos. Eu só vou comprar quando eu quiser lê-los. Não vou acumular pilinha de livros, assim, sabe? Por muito tempo. Vou ler e vou passar pra frente. Ou eu vou doar pra algum amigo que eu sei que vai gostar daquele livro, ou eu vou deixar em algum espaço que recebe esse tipo de troca, né? De abandonar livros pro próximo, pra alguém achar. Então a minha ideia não é parar de comprar livro físico, mas sim comprá-los, lê-los e depois encaminhá-los para a próxima pessoa, digamos assim. Até porque já faz um tempo que eu falei pra vocês, né, que eu não compro mais livros pra ficar, tipo, fazendo aniversário na minha estante, sabe? Eu compro quando eu quero ler e essa foi um sentimento que eu resgatei há alguns anos, quando eu falei que, tipo, eu prefiro comprar no momento que eu quero ler, mesmo que não esteja na promoção, do que comprar vários livros na promoção e depois eu não querer nem olhar mais pra eles, assim, porque, tipo, não faz o menor sentido. Eu prefiro comprar exatamente no momento que eu quero ler, porque vai ter aquela sensação, assim, cara, eu queria muito ler esse livro, vou lá e leio. É completamente diferente do que comprar muitos em promoção, por exemplo. Então, eu acho é muito mais saudável pra mim. Então, eu vou continuar fazendo isso. Eu vou comprar, ler e passar pra frente. Não vou deixar de comprar livros físicos. Você não sente vontade, às vezes, de pegar um livro em mãos para ler? Mesmo com o Kindle, às vezes me bate uma vontade de ter o livro em si na mão. Não tenho tanto isso, não, gente. Tipo, é que não faz muita diferença. Eu leio tão mais confortável no Kindle, no celular, que vou pegar provavelmente em algum momento, até porque, por exemplo, eu não levo o Kindle pra praia, por exemplo. Mas não é aquela, não, preciso do livro físico. Às vezes dá uma vontadezinha só pra... Como eu fiz com o Véspera, da Carla Madeira, no vlog que eu fiz, eu falei, né, eu fui até a livraria pra comprar. Podia ter comprado o e-book, mas eu fui até a livraria, porque eu queria, sei lá, anotar com lápis, que foi completamente diferente. Mas é mais nesse, assim, um ímpeto específico. Não é a saudade do livro físico. Eu acho que cada livro vai ter algo diferente. De certa forma, não apoiamos os escritores, livrarias, quando compramos livro físico. As livrarias, sim, as livrarias, principalmente livraria de bairro, assim, né? De livraria física. Mas os outros, qualquer formato ajuda, né, gente? Mas eu não acho que eu doar os meus livros vai deixar de ajudar. Na verdade, eu vou continuar ou comprando e-book, ou comprando físico, ou pegando emprestado na biblioteca, que também vai os direitos pros autores, então tá tudo certo. Algum livro de estudo você pretende manter? Não, não vou manter nenhum, gente, nenhum físico, nada. Você ainda recebe muitos livros das editoras? Recebo, não muito, gente, não muito, já recebi bem menos, muito menos. E eu vou mandar e-mail pra eles, dizendo pra eles não me mandarem mais livro físico também. Você vai doar todos ou selecionou alguns? Todos. Vou doar todos. Vai ler apenas no Kindle? Não, eu não leio apenas no Kindle, tá, gente? Eu leio bastante no Kindle, os e-books que eu compro do Kindle Unlimited, mas eu tô lendo bastante no celular e no tablet, porque eu leio no Scribd e na Biblion, né, que eu já falei aqui pra vocês. E também vou continuar lendo livro físico. Menor quantidade? Muito menor. Como já tá sendo, mas não vai ser apenas no Kindle. Faz um bazar? Não, gente, não vou vender nenhum. Vai tudo para doação. Como você decide para onde vão os livros? Então, gente, desde o começo sempre tem pessoas que falam que tem instituições daqui e tal. Então eu presto atenção que instituições são essas. E já tenho mais ou menos sempre para onde doar, porque sempre aparece uma nova e eu dou para quem eu não doei ainda. Então, teve uma vez que eu cheguei a perguntar pela região e daí algumas pessoas vieram falar comigo.
Mas depois sempre aparece, assim. Eu não sei muito como falar pra vocês acharem, porque eu também não sei. O negócio apareceu pra mim. Então, depende um pouco de cada região, né? Tem alguns lugares que são mais burocráticos e tal. Então, não sei como vocês podem encontrar lugares pra doar. Harry e tal? Sim, todos os Harry Potters. Coleções, tudo, tudo, tudo. Você tem medo de esquecer dessas histórias, já que não vai mais ter ela com vocês? Gente, eu posso esquecer até do que eu tenho. Inclusive, isso acontece muito. Eu tento manter alguns... É por isso que eu tenho um registro no Notion, gente. Eu tenho uma organização no Notion em que eu já fiz um vídeo pra vocês sobre esquecer histórias, né? E como eu não esqueço, digamos assim. Na verdade, eu esqueço, eu só tenho um registro do que eu pensei sobre elas em algum lugar. E eu tenho agora uma organização no Notion, que eu já vendi template pra vocês, mas nesse momento ele não tá mais à venda e não tem plano de voltar, tá, gente? Então eu vou registrando, nem que seja só a nota, alguma frase, ou às vezes eu falo muito mais. Mas assim, gente, não tem problema nenhum em você esquecer algum livro que você leu, tá? Imagina, gente, a nossa cabeça... Até parece que a nossa cabeça vai lembrar de tudo mesmo. Você apaga as suas anotações quando doa? Não, não apago nada. Você não sentiu nenhum tipo de dor pelo apego emocional, mesmo tendo propósito? Então, gente, eu não senti dor. Eu sou uma pessoa bem desapegada com coisas. Eu sou muito desapegada, gente. Quando aquilo não faz mais sentido, simplesmente... Eu preciso que saia da minha vida. Eu preciso que não esteja mais. Porque senão a carga emocional é muito maior. Então eu sou muito desapegada. Teve gente que me perguntou se eu sou adepta do minimalismo. Eu não acho que eu seja, tá? Porque para algumas decisões sim, mas eu não acho que eu seja. É que eu gosto das coisas mais... Como eu posso dizer? Eu gosto das coisas mais... que eu consiga entender o que tá acontecendo, sabe? Por isso que eu acho que essa coisa de ter muita coisa... Pode ser um pouco mais controladora da minha parte? Até pode ser. Mas eu acho que se tem muita coisa, eu não consigo prestar atenção em tudo. Então eu acho que, principalmente ultimamente, eu tô bem mais... eu quero poucas opções para que eu consiga entender o que tá acontecendo, focar e fazer uma coisa de cada vez. Então, eu tô mais nessa vibe. Não acho que eu seja minimalista. Pelo menos não minimalista extrema, assim. Então, enfim, gente. As coisas mudaram, né? Pretende ficar com uma estante menor ou nenhum livro físico? Nenhum livro físico, gente. As minhas estantes, as que estão aqui, são da Evolukit, então elas, tipo, dá pra ficar montando, sabe? E mudando elas de formato. Então eu vou usar pra minhas plantinhas, pra deixar o Tibis poder explorar. Então, uma vai pra minha área de serviço, que eu tenho que organizar algumas coisas. Se vocês não sabem, eu não tenho muitos móveis também. Então cada um vai pra um lugar depois. Até porque eu não sei se eu vou ficar aqui. Então, enfim. Sua relação com as editoras mudou após mudança de livros físicos? Tipo, elas vão mudar agora porque eu vou entrar em contato conforme as que eu acho... Que eu lembro que tem meu endereço, né? Porque eu não sei quais tem. Mas eu vou entrar em contato só pra avisá-las. Porque algumas até mandam e-book. Então, se puderem mandar e-book, vai ser melhor. Mas... Assim, gente, é claro que pra muita coisa elas vão priorizar pra quem exibe o livro, porque isso é muito mais comercial. Não sei como vai ser daqui pra frente. Eu tomei algumas decisões também envolvendo publicidade com editoras, que mais pra frente eu falo pra vocês, assim, porque eu acho que vocês têm alguma curiosidade sobre trabalho, mas esse vídeo não é pra isso agora. Mas enfim, que... Eu acho que hoje elas estão, inclusive, priorizando mais o TikTok, os unboxings e tal. Então, sei lá, se mudou, eu não percebi. Ai, ai. Qual foi o livro que mais doeu dar embora? O meu Enigma do Príncipe, principalmente, porque foi o primeiro Harry Potter que eu tive. Os da Meg Cabot, que, nossa, gente, os livros da Meg Cabot eu queria ter a coleção inteira. E foi muito difícil, muito difícil. Eu não tive, obviamente, a coleção inteira, mas... Eu tive muitos livros e foi muito difícil, por exemplo, ter todos os livros do Diário da Princesa, uma capa antiga que tinha, e os do Scott Westerfeld. Quando você começou a perceber que sua percepção sobre os livros físicos estavam mudando? Acho que ficou mais claro quando eu mudei pra esse apartamento, há 6 anos. Se sentir vontade de reler alguma história, é só comprar o e-book, né? Sim, Isa. Na verdade, assim, depende, porque se tiver em alguma das outras
dos outros lugares que eu leio, tipo no Scribd, ou no Kindle Unlimited, ou na biblioteca, eu vou priorizar esses lugares, né? Porque também não vou ser boba de só comprar o livro, né? Mas, enfim. Muita gente perguntando de virar nômade, gente. Eu não decidi. Isso já passou pela minha cabeça, mas não sei. Não tomei nenhuma decisão sobre o que eu vou fazer. Eu compartilhei com algumas pessoas que, sei lá, até, né, fevereiro, minha vida... Eu quero que a minha vida mude, mas eu ainda não tomei nenhuma decisão sobre o que vai acontecer. Eu só tô movimentando as coisas ao meu redor pra como eu quero me sentir. E daí eu acho que eu vou caminhar pra algum lugar que eu ainda não sei qual. Mas daí isso vai acontecer até fevereiro. Eu vou entender o que eu quero pro meu futuro. Então eu preciso ir tirando, como eu falei, né? Ir resolvendo esses nozinhos que eu deixei, né? Esses laços que eu tava deixando pelo caminho. Preciso ir resolvendo isso. E lá na frente a gente vê o que eu me transformei. E os e-books? Você considera ter muitos também uma forma de acumulação? Eu não considero que eu tenho muitos e-books, tá, gente? Porque eu leio muito de forma emprestada também. Então, eu não considero os e-books acumulação. Então, eu não tenho ainda como fazer essa troca de forma digital. Tipo, aqui no Brasil não tem como emprestar e-book. Tô louca pra que tenha, né? Que vai ser muito legal poder fazer isso. Mas eu não considero os e-books acumulação, até porque eu compro quando eu quero ler, né? Então, não. Muita gente perguntou se todos os livros que eu doei eu já tinha lido. Não, gente. Eu tinha muitos livros não lidos na estante, né? Principalmente porque eu recebo das editoras, mas eu doei mesmo assim. Daí muita gente perguntou se eu adquiri o livro físico, eu vou doar. Sim, eu vou ler e vou doar. Você acha que não vai sentir falta de ler livro físico? Se eu sentir falta, eu escolho um dos livros, né? Como eu disse, eu não vou ler só em e-book. Por que você optou por doar tudo? Não guardou nem aqueles queridinhos da infância? Eu acho que eu já respondi, né? Mas é que eu não guardo coisas, gente. Eu não sou uma pessoa de memórias, assim, de guardar lembrancinha, coisinhas. Eu não sou essa pessoa. Eu acho que estar comigo é mais a questão de eu lembrar e eu ter uma lembrança sobre aquilo, sobre a experiência que aconteceu. Eu não guardo coisas. Não guardo cartinha, não guardo o ingresso do não sei o que, a não ser dos Harry Potter, né? Mas eu tinha até esquecido que tava lá dentro. Na verdade, esse tipo de lembrança eu sinto muito mais como me sufocar por ter coisas, tipo assim, acumular coisas. Eu não acho que essas lembranças estejam com as coisas, sabe? Então, sei lá, gente, eu sou uma pessoa meio estranha com esse negócio, mas eu não sou uma pessoa de guardar coisinhas e não. Quando você consome algum tipo de conteúdo sobre minimalismo, tenho sentido essa vibe em você. Então, eu não consumo, gente. Eu conheço o movimento, acho que eu tenho algumas pessoas que eu sigo mais, que não tem a ver com minimalismo, mas é essa coisa de... que vem inspirando essa coisa mais de mindfulness, mais tipo do prestar atenção. É algo que eu tô mais nessa vibe do foco como uma coisa de cada vez. Eu no controle do que eu estou querendo pra mim e enxergando o mundo pra ver se eu realmente tô indo pro caminho que eu quero, sabe? Tô numa vibe mais assim. E acompanho algumas pessoas nesse sentido, mas também acompanho várias outras pessoas que têm um estilo totalmente diferente que o meu, mas enfim. Qual foi a parte mais difícil do desapego? Colocar os livros na caixa. Gente, livro é muito pesado. Não sei se vocês já se mudaram com livro, mas é muito difícil mudar com livro. Muito difícil mesmo. Tenho vontade de ter estante apenas com livros bem marcantes, tipo um top 50. Livro também é decoração. Gente, eu não gosto de... Gente, minha decoração, o meu nível de decoração é isso aqui, ó. Ó, é um móvel com uma luminária. Esse é o meu nível de decoração. Um negócio na parede, de preferência que ele seja bem grande, pra não ter que botar vários negocinhos. Esse é o meu nível de decoração. E no máximo que eu vou ter mais, provavelmente a plantinha. Mas eu nem gosto de plantinha pequenininha. Tem que ser planta grande pra também ocupar um baita de um espaço. A minha mente fica mais clara, gente, quando as coisas estão assim, sabe? Então eu não teria. Agora, né, gente? É aquela coisa, gente, eu tô tomando essa decisão agora. Não sei como vai ser no futuro, tá? Eu acho que eu trilhei o caminho pra isso, mas daí também se acontecer alguma coisa no futuro, não sei, né? Vai que quando eu tiver filho, vou ter um monte de livro pro filho.
Muita gente perguntou dos livros que eu escrevi, né? Porque eu tenho vários dos livros que eu publiquei, eu recebo uma parte dos livros que eu publiquei a cada nova tiragem. E assim, gente, esses livros ainda estão. Eu tenho uma parte aqui, tenho uma parte lá na casa da minha mãe, porque esses livros eu vou distribuindo de presente aleatoriamente para as pessoas que eu encontro ou para algum leitor ou alguma coisa do tipo. Então esses não vão para um lugar só, né? Eu doei alguns junto com esse, tipo algumas cópias para ter nessa biblioteca que eu doei, mas eles vão estar lá mais porque é como se fosse um cartão de visita, daí eu distribuo aleatoriamente. Então não acho que faz parte da minha coleção de livros, sabe? Mas nem um mísero livreto de decoração, pô. Não, gente. Sempre sonhei em ter uma estante cheia e meus filhos lerem de lá. Como foi o processo de decisão? Eu acho que eu compartilhei com vocês, né? Que eu acho que esse sonho estava muito distante para mim ainda, de ter essa coleção para disponibilizar. Tá muito distante da minha vida, então a decisão foi baseada nisso. Você tinha pego aos seus livros autografados, como se sentiu ao doá-los agora? Normal, gente, normal. Eu acho que no começo o autógrafo era bastante representativo, assim, porque tinha outro envolvimento. Agora eu acho que é diferente, eu encaro de forma diferente. Então eu tô mais pro. Eu quero encontrar esses autores e não necessariamente ter os autógrafos só, sabe? Queria ter uma foto e tal. Então acho que isso sim seria mais importante pra mim nesse momento do que os livros com autógrafos. Mas enfim, eles foram doados também. E eu tinha autógrafo da Que Não Deve Ser Nomeada. Eu tinha autógrafo da Meg Cabot. Eu tinha autógrafo da Leigh Bardugo. Nossa, gente. Colleen Hoover, na época que eu doei meus livros, eu tinha autógrafo da Colleen Hoover. Ai, ai. Deixa eu ver. Acho que foi isso, né? Então já ficou claro que vou continuar lendo livros físicos, tá? Na quantidade mínima, como já é agora. Mas eu vou ler, eu vou comprar, ler e já passar pra frente. Se vocês quiserem, quando eu fizer isso, eu compartilho com vocês. Eu acho que vai ser uma forma mais orgânica das coisas. Acho que é isso. Respondi as perguntas de vocês. Espero que... Nossa, gente, 45 minutos. Espero que tenha ficado claro. Não quero que seja uma imposição para vocês. Eu só mostrei como foi o meu processo, como eu cheguei até aqui e o que eu pretendo fazer a partir de agora. Enfim, nada vai mudar aqui. Aqui eu já não mostrava mais os livros físicos, já não fazia unboxing. Nas minhas redes sociais quase nunca aparecia o livro em si, eu já estava usando as capinhas só para mostrar. E assim, gente, se você quiser produzir conteúdo sobre livros na internet, não acho que você precise ter os livros físicos, uma grande coleção. Simplesmente passe a falar desses livros. É muito mais sobre o que a gente tem pra dizer do que o que a gente tem que mostrar, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!